Esse é o Café com Sêmio de número 187, eu acho, e o tema é o acompanhante. Ainda seguindo o livro de etiqueta médica do professor Alcino. E esse livro, enfim, para quem está acompanhando aqui, acho que é o Café com Sêmio de número... Não, é o Café com Sêmio de número 187, mas é o 11º vídeo da série de etiqueta médica, né? O tema hoje, então, é o acompanhante. Então, só um detalhe sobre o Café com Sêmio, eu não estou conseguindo marcar uma hora certa para começar às 8h30, mas eu imagino que, como a maior parte da audiência ouve fora do ao vivo, eu vou gravar ao vivo para ficar salvo, depois vocês escutarem, né? O Café com Sêmio, ele tá com... Cada episódio chega a mais de 6.000 visualizações, e somando visualização e quem escuta. E tem mais... No Spotify tem quase 10.000 seguidores. Então, se você não segue o Café com Sêmio no Spotify, vai lá, começa a seguir. E no Café com Sêmio também, né? Na verdade, o podcast é da Medicina Intuitiva. Também tem ali nesse podcast o novo modelo que a gente está fazendo aqui, que é sobre educação familiar. Então, eu faço com a minha esposa e o nome é Momentos e Conversas em Família. E a ideia é falar um pouco da experiência da educação, enfim, que a gente dá para as crianças. Não que a gente seja um modelo, não é isso? Não me coloco como modelo, mas como uma família que, enfim, tem filhos de várias idades e que quer melhorar. Eu acho que esse que é o ponto importante. Então, vejam lá no Spotify direitinho, que tem lá o Medicina Intuitiva, tem o Café com Sêmio, que é o 187, e tem o Momentos e Conversas em Família. Eu acho que é bem interessante, ainda que fique meio assim, sem sentido, sei lá, assim, falar um pouco de educação familiar, também de medicina. No final das contas, assim, a gente educa a criança para que ela vá para o ensino superior e prossiga, né, na sua escolarização e na sua educação, e depois eduque os seus próprios filhos e por aí vai, né? Então, quem me acompanha aqui sabe que tem uma relação de um tema com o outro. Hoje eu vou falar sobre o acompanhante, seguindo aqui o livro, né? E tem que tomar muito cuidado, porque não é raro a gente escutar, às vezes, de um aluno, isso aí é perigoso, né? Ainda mais quando um aluno jovem, né? Que o acompanhante é chato, né? Ah, que acompanhante chato, não sei quem, fala demais, pergunta demais. Na imensa maioria das vezes, assim, não é o acompanhante que é chato, é o médico, é o aluno, né, que está despreparado para aquela situação, que ele tem que entender que o acompanhante, na verdade, merece um cuidado extremo, né, porque esse acompanhante é um grande aliado, né, ele é da família ou é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que tem uma intimidade e vai te auxiliar quanto à história, vai te auxiliar nos cuidados com o paciente, e ter um acompanhante do seu lado, né, sempre é muito bom. Enquanto ter um acompanhante que de repente tem uma impressão ruim de você, porque você foi deselegante ou não teve paciência com ele, né, pode atrapalhar bastante o cuidado com o paciente, né? Então, o trato com o acompanhante deve ser sempre cordial e respeitoso, né? E aí, em consultório, ou até em enfermaria também, tentar acomodar e conversar com todos os acompanhantes. Pensa bem, se uma pessoa vai ao consultório com o paciente, provavelmente ela quer participar da consulta. Então, essa questão de limitar o número de pessoas na consulta, eu não acho adequado. Eu tento fazer com que todo mundo entre. Aí você vai me perguntar assim, Bruno, se forem 10 pessoas, 10 pessoas não aparecem no consultório. A imensa maioria das famílias calcula que algumas pessoas podem ir, né? 2, no máximo 3, né? De modo geral, uma pessoa mais velha com a filha, ou com 2 filhas, ou com 3 filhos, né? E aí tenta acomodar no consultório. Pode ser que uma dessas pessoas tenha levado a paciente e as filhas de carro, e essa pessoa naturalmente já se coloca numa posição de quem não vai entrar na consulta, então ela mesmo se afasta e se põe na posição de alguém menos íntimo, né? Mas a ideia é que todo mundo participe da consulta, né? Então o acompanhante, ele merece ali esse contato cordial, porque ele quer obter explicações, né? Ele quer entender o que está acontecendo, ele quer acompanhar isso que está acontecendo.
E aí, um ponto delicado, né? Beleza, aconteceu a consulta ali, você vai conversar com o acompanhante, vai ouvir o acompanhante, sempre lembrando que o paciente é mais importante, tomar cuidado isso, mais importante no sentido assim, que deve assumir a conversa, né? E aí, lembrar principalmente nos idosos, né? Quantos idosos não se incomodam do, do médico se referir ao acompanhante como se o idoso fosse um incapaz, né? Então, muito cuidado com isso. Os idosos, assim, às vezes são tratados como uma criancinha. E isso é ruim, né? Às vezes a pessoa tá velha e, enfim, é só isso, mais nada. Então, ter bastante atenção com isso, né? De deixar o paciente ser o protagonista. Tudo bem, alguns pacientes vão falar, eu quero que a minha filha fale, aí tudo bem. Mas ter bastante atenção com isso. Outro ponto importante também é lembrar que, ou rememorar, que existe uma situação comum, que é o acompanhante que acompanha, que sai do quarto junto com o médico, ou que dá uma deixa na consulta que quer conversar com o médico depois, né? Isso também acontece. Isso é uma questão comum da prática médica. Você vai, enfim, fazer a visita no quarto, tem ali os acompanhantes, e você tem um acompanhante que te acompanha, né? Um acompanhante que te acompanha, enfim, um acompanhante que segue você no corredor e te faz mais perguntas, né? E aí, essa questão pode se complicar do acompanhante que conversa com você sobre o paciente, mas sem o paciente estar presente, né? Porque pode ser que esse acompanhante queira saber mais coisa do que o próprio paciente queira revelar. Então, esse assunto, esse ponto é delicado. Ainda mais tratando-se de um paciente lúcido, né? Então, a gente tem que acolher muito bem o paciente, o acompanhante, a gente tem que, enfim, ouvi-lo, mas ter muita cautela em não revelar questões que dizem respeito à intimidade do paciente. Uma dica é falar, olha, vamos lá conversar com ele presente, acho que essa conversa merece que o paciente esteja presente, ou esse tipo de questão é muito íntima, eu acho que você deve perguntar para ele. Né? Olha, de repente você perguntando para ele, isso vai ser melhor para a relação de vocês. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso acontece. E aí a gente não está aqui julgando, eu não estou julgando as intenções, né? Qual é a intenção do acompanhante? Porque a maioria das intenções é positiva, a imensa maioria. Os pacientes, os acompanhantes, eles querem o melhor para o paciente, eles querem ali, né, saber o que está acontecendo. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Um outro cuidado que a gente tem que ter é em relação ao discernimento de, na hora que você for examinar o paciente, pedir para perguntar ou pedir para que alguns acompanhantes ou algum acompanhante, né, dê licença. Tá? É muito comum que homens mais velhos, enfim, ou mulheres mais velhas se sintam um pouco constrangidas no exame físico ao lado de filhos, né? Então, às vezes a pessoa não tem ali uma iniciativa de falar e de barrar, né? Olha, não, eu prefiro ficar sozinho com o médico. Às vezes a pessoa fica um pouco constrangida. Então a gente tem que ter essa perspicácia, né? De na hora que for examinar o paciente, principalmente o idoso, os idosos são mais reservados normalmente, ter essa perspicácia de impedir para que os acompanhantes se afastem, né? Ou que deixem o quarto. Uma forma boa é você perguntar abertamente, né? Chegar e perguntar, olha, agora eu vou examinar a senhora. Ou falar para os filhos, agora eu vou examiná-la. Muitos filhos e filhas e acompanhantes também terão esse discernimento e já vão sair, entendeu? Então, jamais iniciar o processo do exame físico, ainda mais um paciente que está no leito, né? Iniciar esse processo partindo do princípio de que só porque é família não vai haver um constrangimento físico ali, né? Lembrar que o leito é a casa do paciente. A gente faz uma visita ao leito, a gente chega ali ao paciente, né, que no momento duro da vida dele, no momento muito íntimo dele. Né? Então a gente precisa ter essa percepção, né? E você também vai, assim, tem que perceber, né, a aceitação do paciente. Muitos pacientes também não têm esse problema. Tá? Alguns pacientes vão falar, não, pode deixar, eles podem ficar aqui, não tem problema. Inclusive, ela me ajuda no banho, ou ele me ajuda no banho.
Então isso vai de família para família, mas essas considerações elas precisam entrar na equação da sua consulta, né? Então a relação com o acompanhante, nunca esquecer que os acompanhantes são aliados, e que quando você ficar achando que o acompanhante é chato, é muito provável a sua paciência que é curta, né? Ou você é despreparado no método clínico, né? Uma pessoa, ou você está desvalorizando aquela pessoa, né? Então, não existe acompanhante chato, né? É a gente que é chato. Pensa, a única pessoa que está ali porque quer é o médico. Claro, a equipe de saúde. Se você pensar que naquela enfermaria, ou naquela consulta, o paciente não quer estar ali, né? O acompanhante não quer estar ali, é você que quer estar ali, essa perspectiva ela ganha uma outra dimensão. É claro que o paciente quer estar ali no sentido de que ele acredita que o médico pode dar uma solução, mas ele preferia não estar doente, né? Claro que, enfim, é disso que eu estou falando. Então eu queria muito que a gente tivesse essa noção quando a gente, né, quando pensarmos sobre os acompanhantes, né? Porque existem alguns cuidados que eu falei aqui ao longo do vídeo, seguindo o livro Etiqueta Médica do professor Alcino, né, que é a relação com o acompanhante. E jamais repitam isso. O acompanhante é chato. A filha é muito repetitiva. É deselegante. Ainda que tenha ali um excesso, tá? Esse excesso normalmente é um excesso de preocupação. Esse excesso normalmente é proveniente de um momento de tristeza, de um momento de apreensão. Tá? Não é chatice. Né? Evitem usar esse termo. Porque é um predicado muito inapropriado para um médico. Falar que o paciente ou que o acompanhante são chatos. Não é esse tipo, né? Isso não é um dado semiológico, entendeu? Você pode até falar que o paciente é prolixo, que ele é repetitivo, mas jamais dando a conotação, né, pejorativa. Tá? Então, acompanhe no Spotify, o Café com Sêmio. Tá dentro da pasta lá, não sei explicar, mas tá dentro do podcast do Medicina Intuitiva, tem o Café com Sêmio e também tem Momentos e Conversas em Família agora, que é para falar sobre educação de modo geral, principalmente de crianças, né? E é isso, beleza? Um abraço a todos e até o próximo.